Quando a gente pensa em Martinho Lutero, logo vem à cabeça as 95 Teses, né? Uma revolução que mudou o mundo. Mas e se a obra que ele mesmo considerava a mais importante da vida dele não fosse essa? E se fossem 2 livrinhos, 2 manuais de instrução? Pois é, vamos mergulhar fundo para entender o porquê. É isso mesmo. De todas as obras teológicas, de todos os escritos, Lutero escolheu os catecismos como seu maior legado. Uma escolha que, no mínimo, surpreende. E faz a gente perguntar, o que é que tinha de tão especial nesses livros? É isso que a gente vai descobrir agora. O que poderia ser tão revolucionário nesses manuais para que um dos maiores reformadores da história visse neles o seu trabalho mais valioso? A resposta, olha só, está numa crise muito profunda que tomava conta da Europa no século XVI. Para entender a genialidade da solução de Lutero, primeiro a gente precisa ter uma ideia do tamanho do problema. E não era só uma briga teológica entre estudiosos, não. Era uma crise de conhecimento e de medo que paralisava a vida de milhões de pessoas comuns. Pensem só no peso dessa exigência. Confessar os pecados uma vez por ano ou então ser excomungado, ser expulso da comunidade e, na crença da época, estar condenado. A salvação da alma estava literalmente em jogo. A pressão em cima de cada pessoa era imensa. E aqui entra um obstáculo gigantesco. Para se confessar direito, era preciso entender os 10 mandamentos, o credo, o Pai Nosso, mas como fazer isso quando menos de 5% da população sabia ler? A principal ferramenta de ensino da igreja, o texto escrito, era simplesmente inútil para quase todo mundo. E aqui fica clara a tensão da época. De um lado, uma exigência espiritual de vida ou morte. Do outro, uma população inteira sem o acesso, sem as ferramentas para cumprir essa exigência. O resultado? Um abismo de ansiedade e uma confusão espiritual sem tamanho. E para piorar tudo, não existia um padrão. Imagina a confusão. Tentar aprender algo essencial para sua salvação e ter 176 manuais diferentes circulando, cada um com uma interpretação. Era um verdadeiro caos de informações, uma bagunça que só aumentava a ansiedade e a incerteza das pessoas. No meio dessa confusão toda, Lutero não ofereceu só mais um livro. Ele ofereceu um sistema, uma solução unificada, pensada para acabar com o ruído e resolver a crise. Vamos ver exatamente como ele fez isso. O que a gente vê aqui são as 3 frentes de batalha de Lutero. Ele não estava escrevendo para uma audiência só, mas para 3. Para os pastores que precisavam de um norte, para o povo que vivia numa ignorância teológica assustadora e para os acadêmicos que estavam no meio das controvérsias. Seus catecismos foram uma ferramenta tripla para atacar esses 3 problemas de uma vez só. E aqui está a genialidade do design dele. Primeiro ponto, a autoridade passou a ser a Bíblia, e não mais a interpretação do padre. Segundo, o ensino foi unificado. O que se aprendia em casa era reforçado na igreja, criando um ciclo. E terceiro, talvez o mais brilhante de todos, ele criou um método pensado para uma cultura oral, onde memorizar não era um fardo, era o jeito principal de aprender. Agora vamos ver o como. Lutero não só escreveu o conteúdo, ele desenvolveu um processo pedagógico brilhante, um método simples e poderoso para que qualquer pessoa, letrada ou não, pudesse internalizar os fundamentos da fé. Olha só a simplicidade e a profundidade disso. Primeiro, a palavra de Deus é plantada na mente e no coração pela memorização. Depois, o entendimento cresce com perguntas e respostas simples. E, finalmente, a aplicação para a vida real acontece na pregação da igreja. É um ciclo de aprendizado completo. E aqui, com as palavras do próprio Lutero, a gente entende o porquê do primeiro passo. A consistência era a chave. Sem um texto fixo para memorizar, a confusão que ele queria combater ia simplesmente continuar. A memorização criava uma base sólida, um alicerce firme, onde o verdadeiro entendimento podia ser construído. Esse ponto aqui é fundamental. Para Lutero, memorizar as Escrituras não era um exercício acadêmico. Era o ato de colocar a própria ferramenta de Deus, o meio pelo qual o Espírito Santo age, diretamente no coração e na mente da pessoa. Era, no fim das contas, dar acesso direto a Deus. E o impacto duradouro disso tudo é que o método de Lutero não tinha um ponto final. Não era um curso com um certificado no final. Era o ponto de partida para uma jornada de aprendizado que ia durar a vida inteira. Que metáfora poderosa, né? A palavra que foi memorizada na infância não fica parada. Ela continua se desdobrando, gerando novos entendimentos, novas aplicações, conforme a pessoa cresce e enfrenta os desafios da vida. As ondas nunca param. E isso nos leva de volta ao começo.
A razão pela qual Lutero valorizava tanto seus catecismos era porque ele mesmo era um aluno deles. Ele entendia que a jornada da fé é um aprendizado contínuo, e esses livros eram um mapa e a bússola, não só para o povo, mas para ele também. E assim, a solução de Lutero para um problema do século XVI nos deixa com uma pergunta muito relevante para hoje, para nossa era de informação infinita. Hoje, quando qualquer dado está a um clique de distância, será que a gente não perdeu algo valioso ao abandonar essa prática antiga de guardar o conhecimento e a sabedoria no coração?